Para quem está com muita dificuldade no Max, eu estou reprisando a nossa aula em sala aqui agora nessa gravação, tá ok? Então vamos lá, eu abri o meu Max, esse menu aqui de cima é o nosso menu de acesso a todas as ferramentas. Durante a aula eu vou falando um pouquinho sobre, mas se você passar o mouse sobre o botão, ele informa para que é esse botão. Por exemplo, esse aqui é o mover, esse é o rotate, o scale, selection, tá? E aí depois eu vou falando os atalhos, mas a priori, mover é W, rotate é letra E e o scale é o R, tá bom? Por default, quando você abrir o Max, vai ter sempre essas 4 viewports, ó. Top, front, left, perspectiva. Com o Alt e o W, a gente maximiza a uma perspectiva apenas. Ou então a gente vai vir nesse botãozinho aqui, ó, maximize, no canto inferior direito da tela de vocês, ok? E eu posso trocar as minhas vistas. Por exemplo, eu vou clicar aqui no top. Olha, eu tenho aqui todas as vistas. E aí eu posso ir trocando essas vistas em qualquer viewport. Aqui ao lado, ó, o P, U, T, B, F e o L são os atalhos, tá bom? Então vamos lá. Por exemplo, eu estou aqui, Alt W, maximizei. Agora eu quero acessar a minha vista de front. Você pode vir aqui e trocar para front, ou basta apenas apertar o F no teclado. E aqui a gente tem o front. Então, vou voltar aqui, Alt W. Aqui na lateral, a gente tem o nosso menu Create, tá? O menu Create ele tem várias ferramentas de criação para você iniciar um projeto. Por exemplo, eu vou clicar num box. Primeiro clique, a gente dá o tamanho, comprimento e a largura. E o segundo clique, a altura do objeto tridimensional. Para acessar esse objeto, olha, aqui o gizmo, ele não está acessado. Para acessar, a gente vai vir aqui, mover. Agora ficou colorido, significa que a gente consegue mover o objeto em X para um lado e para o outro, Y frente para trás, e em Z para cima e para baixo, tá? Rotacionar, eu venho no Rotate, o atalho é a letra E, e é a mesma coisa, sempre em 3 dimensões. E a gente vai ter 3 opções para rotacionar, mover ou escalar. Por exemplo, o Scale, ele é perigoso, tá? Perigoso em que sentido? Deixa eu dar Ctrl Z aqui para o meu objeto voltar. O Scale é perigoso porque, por exemplo, deixa eu pegar uma outra forma para explicar o Scale. Olha, se eu escalar em um eixo só, em Y, por exemplo, eu distorço meu objeto. Em X, distorço meu objeto. Em Z também. Então, com Scale, a gente sempre tem o cuidado de escalar ao centro, que significa que eu estou escalando em proporção nos 3 eixos. E aí vai ficar esse retângulo, desculpa, esse triângulo selecionado, tá bom? Então, o Scale a gente tem as nossas ressalvas com ele. Eu vou vir aqui no W, que é a nossa ferramenta de mover. Vou criar algumas opções aqui na minha tela. Uma esfera. Vou criar alguns objetos, tá bom? Ó, um clique, tamanho. Outro clique, espessura dele. E em cada objeto, você pode acessar a propriedade desse objeto. Aqui no mais, a gente cria. Ao lado, eu tenho, ó, o Modify. Modify, a gente modifica as propriedades de tamanho do objeto. Todo objeto tem o seu Modify, tá? E aí, são diferentes os parâmetros.
Vai depender do objeto. Por exemplo, esse aqui tem 2 raios. O quadrado tem altura, largura e comprimento. A esfera também tem um raio, vai variando. Aqui ao lado, olha, em Default, a gente pode habilitar, por exemplo, o Wireframe. O atalho para isso é o F4. O Wireframe ele deixa o objeto transparente. Desculpa, o atalho é o F3, tá? Ele deixa o objeto assim, só com o aramado do objeto. E o F4, ele deixa com as edges. Você consegue ver a malha do objeto. E essa malha, olha, aqui em segmentos, ela pode ser alterada, tá? Quanto mais segmentos, mais definido às vezes fica o objeto, mas também aumenta o peso do seu arquivo. Então é legal maneirar, tá bom? A gente vai aprender no futuro a usar bastante a malha. Mesma coisa, todo objeto tem o seu segmento. Por exemplo, aqui, se eu uso 4, eu perco a definição da minha esfera. 14, o objeto ele fica low poly. Low poly é quando tem poucos segmentos. E aí eu vou aumentando os segmentos, ele vai ficando high poly, que é um objeto totalmente segmentado. E aí cada objeto ele tem as suas propriedades de segmentos. Tá ok? E aí, por exemplo, agora eu quero selecionar meu objeto. Eu posso selecionar um com Ctrl e ir selecionando os outros, tá? Clicar fora. Posso clicar fora e criar uma seleção assim. Aqui, ó, tem que tomar cuidado que a ferramenta de seleção, ela tem quadrado, circular, a opção que você desenha, o spray. Então, ó, é diferente cada forma de selecionar, tá? Eu deixo sempre no quadrado. Aqui, Window Crossing. Quando tem o quadrado com o quadradinho preenchido, significa que eu consigo selecionar em qualquer parte do meu objeto. Quando a gente tem ao centro, significa que eu consigo selecionar meu objeto só quando eu estou no centro de massa dele, tá? Então, agora, a gente também pode acessar aqui, ó, nesse menu mágico, tá? Que é o menu das layers. Por exemplo, seleciono o primeiro, Shift, seleciono o último, ou também com Ctrl 2, 3 e o 4, tá? Então, a gente pode selecionar de várias formas. Essa setinha aqui você pode abrir. Olha, a gente pode trocar a cor dos objetos vindo aqui no Modify e trocar a cor de como ele aparece na Viewport, mas isso não significa ser textura, tá bom? Mas aqui a gente consegue trocar a cor de como ele aparece na Viewport. Vou desligar aqui o F4 rapidamente. Para tirar esse grid, é só a gente apertar a letra G. No futuro, a gente vai ver, clicando aqui no mais, as nossas luzes, câmeras, tem outros menus aqui dentro, tá bom? Aqui ficam as luzes, aqui ficam outros tipos de ferramentas de criação, que são com as linhas, e a gente vai vendo ao longo do curso como funciona cada uma delas. Por exemplo, agora a gente vai criar um personagem, é o mesmo que eu ensinei em aula, então eu vou deletar essa galera toda aqui. Vou botar aqui ao centro, ao canto, aliás, deletar. Vou vir em front, como eu falei, para deletar o grid, a letra G. Criação, vou criar um plane. Como o plane não está aparecendo, ou vai vir aqui em Wire e trocar para Default, ou basta apertar o F3, tá? Reparem que o meu plane está cheio de segmentos. Para modificar, só vir aqui, Modify. Não vai ser necessário agora, mas eu vou alterar. Vamos acessar o menu das texturas. Mas antes eu vou pedir para vocês baixarem Android
imagens. E a gente vai baixar o personagem. Agora vamos pôr esse personagem. Para acessar o menu de materiais, a gente vai vir aqui, Material Editor. Provavelmente o de vocês vai estar inicialmente aparecendo dessa forma. Vamos vir em Modes, Compact. Tá? E aí temos dessa forma compactada. Para adicionar a textura do Android, Diffuse, Bitmap, vamos vir aqui onde você salvou. Para aplicar, selecione primeiro o retângulo. Terceira opção aqui, ó, Assign Material to Selection. Ok? E para ver o material, Show Shaded. Pronto, eu tenho aqui o meu Android. Eu vou com Scale escalar um pouquinho em um eixo só, nesse caso, porque ele estava muito magrinho. Vamos vir aqui no Plane, botão direito, a gente consegue renomear essa camada também, para a gente sempre deixar os arquivos organizados. E quando tiver mais de 100 objetos aqui, por exemplo, se tiver tudo nomeado plano 1, plano 2, esfera 2, esfera 3, você não vai saber o que é o que, tá? Então, vamos criar o costume de renomear os nossos objetos. Plano Android, por exemplo. Vamos vir aqui no Create. Aqui eu tenho o menu drop-down. E tem várias ferramentas aqui, opções de ferramentas de criação. Vou escolher a segunda, Extended. E o que a gente vai usar para iniciar o nosso personagem, o Android, é essa ferramenta Oil Tank. Ok? Vou colocar agora em Alt W para visualizar todas as minhas viewports para facilitar aqui, por exemplo. Antes, deixa eu falar uma coisa. Por exemplo, se eu perdi o objeto na minha cena, apertem Z no teclado, tá? Alt e o scroll apertados, você consegue mover o objeto ao redor do seu centro de massa. Ctrl e Alt e o scroll apertado, você consegue fazer o zoom. E apenas o scroll apertado, você faz a pan. Repare que ficou uma mãozinha, você consegue fazer a pan do objeto na sua viewport, tá bom? Então, vamos lá. Vou voltar em Alt W ou apertem aqui o botão do maximizar, tá? Oil Tank. Vou usar aqui para criar, para vocês verem como é a ferramenta. Primeiro clique, eu faço o tamanho do raio, solto o mouse, a gente faz a altura, cliquei na altura. E o terceiro clique, a gente faz as arestas arredondadas, ok? Cliquei, tá? Era apenas para isso que eu botei em 4 viewports, para facilitar a vocês. Vamos vir em Front, posso clicar em qualquer uma delas, por exemplo, apertar a letra F. Clicar aqui no objeto de mover para habilitar o gizmo. Habilitei. E agora a gente vai redimensionar o tamanho do meu braço de acordo com a imagem. Para visualizar a imagem e o objeto ao mesmo tempo, com o objeto clicado, ok? Alt X. Olha, a gente consegue ver a imagem atrás do objeto. E aí vamos aqui no menu Modify e a gente vai modificando aqui as nossas informações, tá? Quantidade de segmentos para ficar mais redondinho. Aqui é mais segmentos, não vou exagerar, ok? Alt X eu volto ele a cor.
Diminuir esses segmentos. Aqui na lateral, eu posso botar uma outra cor. Vou botar da cor do Android, verdinho. Tá ok? Por exemplo, se meu objeto não tivesse aparecendo na minha viewport, ele está atrás da minha imagem. Como é que eu faço? Acessem o menu da viewport, o T, que é o top, e aí empurrem o objeto para frente da imagem de vocês. E volte para front F. Tá assim porque está com o wireframe habilitado. Ou você vem aqui, Default, ou F3. Prontinho. Agora eu vou clonar esse meu braço. Com Shift clicado no teclado, a gente vai vir aqui em X, ó. Reparem que o gizmo ficou amarelo. Empurra para o lado. Solto. Vou explicar para vocês agora os tipos de cópia. Cópia, ele é apenas uma cópia, tá? O que é essa instância? É que quando eu alterar o tamanho de um, ele automaticamente altera o tamanho do outro. Então, a gente copia a instância, depois a gente vai criar mais uma cópia. Ó. E agora, coloquem cópia e não instância, porque eu quero alterar o tamanho da minha perna. Se eu mexo aqui, olha, eu altero os três. Então, não pode ser instância, tem que ser cópia. Então, aqui, eu vindo aqui, eu também posso quebrar essa instância desse meu objeto. Quebrei, agora ele não é mais instanciado aos braços. Alt X para visualizar o fundo e ajustando. Alt X eu volto. Vou copiar a minha perninha com instância mesmo. E olha, agora a gente rotaciona para ver como é que está ficando o nosso personagem. Alt, Scroll, apertados. Para desligar essa viewport aqui, Grid, aperte G. Ó, Scroll, eu dou esse zoom. Ctrl, Alt, Scroll, eu dou um zoom mais fluido. Alt com Scroll apertados, eu consigo visualizar como é que está ficando as minhas informações. Colocando em topo, ó, tá tudo totalmente alinhado. É importante que esteja alinhado, é importante que esteja todos os objetos redondinhos. Eu já vi aluno que tinha escalado, por exemplo, o Scale, tinha aluno com objeto assim, não é para isso acontecer, Ctrl Z. Tá? Então, reparem que está totalmente alinhado. Vou ligar o F3 para a gente ver o wireframe. Ó, totalmente alinhadinho, F3 de novo. Então, temos os braços e as pernas. Agora eu vou criar o corpo. O corpo eu vou criar copiando o braço mesmo, como cópia, ok? Vou posicionar, e aqui a gente vai habilitar o Alt X para ver o fundo e ir aumentando as nossas informações aqui. Apertar o F3, o F4, aliás, o F4 a gente vê a malha, o wireframe, e o F3 ele deixa sem a cor, mas apenas com aramado. Para voltar, F3, para desligar o aramado, F4. Lembrando que tudo isso eu posso acessar também por aqui. Para visualizar o shade com o aramado é o edge, e para visualizar só o aramado é o wireframe, tá? Então vamos lá. Agora eu vou pôr em left para a gente poder alinhar. O meu já está alinhado, mas se o de vocês não estiver, para alinhar aqui nos braços, com as perninhas no corpo, tá? Ó, apertei o F3, o meu plane tá batendo aqui no corpinho, então eu vou empurrar com o X ele um pouquinho aqui para trás para não me atrapalhar. Volto em front, F3 de novo. Agora a gente tem que editar esse corpo. Ó, Alt X para ver transparente. Opa, o corpinho. Porque embaixo ele é arredondado, mas aqui em cima ele é reto. Então, deixa eu...
E aí a gente vai fazer assim. Vamos vir com o botão direito no corpinho. Convert to Editable Poly, segunda opção, tá? Aqui no Modify, eu tenho o meu Editable Poly e aqui eu tenho como editar os meus segmentos apenas do corpinho, apenas desse objeto. Aqui eu tenho o Vertex, as edges, a borda, polígono e o objeto como um todo. Vou explicando isso aos poucos. O atalho para acessar cada um desses sem clicar neles é 1, 2, 3, 4 e o 5, tá bom? Então agora eu vou vir com o polígono. F4. Eu quero deletar apenas essas informações aqui arredondadas do topo do meu objeto. Clico fora e crio uma seleção, ok? Ó, com Alt e clicou no Scroll, a gente rotaciona para ver se selecionou tudo, tá? Volto no Front, Scroll para dar um zoom, Alt, deleto, tá? Aí faltou um pouquinho aqui, como ajustar? Vamos vir nos Vertex, selecionar a mesma coisa, só a parte de cima e trazer para cá. Reparem, o meu objeto continua redondinho, tá? Eu não distorci ele em nenhum momento. Front. E agora eu tenho um buraco. Eu preciso fechar esse buraco. Para fechar o buraco, a gente vai vir aqui na Border, selecionar um clique e aqui do lado, Cap, tá bom? A gente conseguiu fechar o buraco aqui do objeto. Desseleciono para sair do objeto. E agora, ó, nós temos os braços, o corpinho e as pernas. Vamos criar a cabeça do nosso personagem. Para criar a cabeça, venha no mais, que é Create, onde tem os objetos. A gente vai voltar para o Standard. Vamos criar uma esfera. Ou aperte o ESC para sair daqui, ou venham aqui na ferramenta de mover e selecione um objeto. Agora, eu quero apenas a metade de uma esfera, eu não quero a esfera inteira no meu objeto. Para isso acontecer, selecione a esfera, venham no menu Modify, vamos vir aqui ó, em Slice, que é cortar, e dizer, eu quero só metade. Metade de um círculo é 180. Então, eu digito aqui 180, tá bom? Vamos voltar, empurrar o objeto com a ferramenta de mover. E agora eu tenho que rotacionar. O atalho é a letra E, em apenas um eixo, tá? Ó, rotacionando meu objeto. Para não ficar torto, para rotacionar certinho, vamos desligar o Snap. É esse objeto aqui. Se vocês repararem, olha, o objeto rotaciona de 5 em 5 graus. Então, eu vou rotacionar até 90, para ficar certo e alinhado. Vamos vir aqui no Mover, habilitar a ferramenta, ou venha por aqui, ou W. E vamos posicionar ele aqui. Ficou pequeno, aumente o raio dessa esfera e vai ajustando a minha imagem. Legal também ver como é que ele está ficando. Rotacionem por aqui. Podem vir em topo, apertem o T ou vem aqui, top. E vamos alinhando. Outra forma de alinhar. Align. Seleciono o meu objeto. Align. Clico aqui. Aqui diz que o objeto está alinhado ao centro do corpo, tá? Vocês podem escolher várias opções.
Eu vou deixar o centro, vou dar um OK e vou subir aqui para ele ficar certinho alinhado. Também é uma opção. Vou trocar o tom do verde. Vou desligar aqui o meu wireframe, deixar só assim. Agora eu vou criar as minhas antenas. Para criar as antenas, clique no bracinho, não precisa criar um outro oil tank. Cópia, ok? Não instância, porque a gente vai diminuir o tamanho da antena. Alt X para a gente visualizar o fundo da imagem e vamos diminuindo esse objeto. Posicionando. Alt X novamente. E aí, com o Rotate, a gente rotaciona aqui mais ou menos 30 graus. Posiciona. Pronto, eu tenho as minhas anteninhas. Tenho a minha anteninha, né? Agora a gente vai clonar essa antena para o outro lado. Venho aqui, Shift, empurro no X. Ok. Aí você pode dar um Mirror, que ele espelha para o outro lado. Ou você pode vir aqui no e 60 graus para o outro lado, por exemplo. Tá ok? Tenho o objeto, faltam os olhos. Para criar o olho, vamos vir no mais, uma esferinha. Crio aqui uma esfera. Venho aqui ou no mais, ou aperto o ESC para acessar o gizmo. Em Left, a gente vai trazer esse olho para frente. Vou trocar a cor dele aqui para branco. F de front, ou acessa por aqui o front, tá? Mas eu sempre vou pelos atalhos e a gente vai posicionar o olho aqui. Eu posso cortar também, caso eu queira dar um slice, ter metade de uma esfera, mas não é totalmente necessário. Shift, X, clono como instância. Para rotacionar, lembrem que é sempre o Alt, Scroll clicado. Com Ctrl a gente seleciona outra esfera. A gente pode empurrar um pouquinho para trás. E é isso. Temos aqui o nosso primeiro personagem básico.